caminhão que teve um pneu furado, o condutor perdeu o controle da direção. Ele está organizando algumas coisas ali pra gente conversar. Felizmente não houve vítimas. A situação acabou sendo controlada por ele. E nesse momento está sendo feita a retirada do veículo daqui. Polícia Rodoviária fazendo o acompanhamento. Equipe da Via Rondon e um livramento. Cada um tem uma interpretação da situação, considerando que o local é extremamente perigoso por se tratar de declive a aclive. E aqui, como vocês podem observar, ele vinha no sentido Andradina-Araçatuba, e exatamente nesse local dá para observar que o guarda-reio foi arrancado. Ele atravessou a pista, parou onde encontra-se a moto do outro lado, e ele ainda conseguiu controlar a direção. E todos sabem, quem conduz veículo sabe que quando o pneu da frente ele fura ou estoura, a situação fica extremamente grave. Aqui tem que tomar muito cuidado, porque o trânsito de carreta é muito grande e o vácuo, todo mundo sabe que é extremamente perigoso. Aqui, ó, é possível ver os danos. Naturalmente que nenhum acidente é bom, mas nesse caso aqui é possível perceber que a situação poderia ter sido muito mais grave, mas a cabine ficou intacta. Do outro lado, onde o caminhão entrou, no momento, pelo trânsito desse instante, você imagina o que poderia ter acontecido. O fluxo de veículo pesado é muito grande, e nesse caso aqui você vê que ele conseguiu contornar a situação com maestria. Eu me encontro com o condutor do caminhão, o senhor Marcelo, que vai nos contar o que aconteceu. Senhor Marcelo, isso o senhor considera como o quê? É um acidente mesmo ou é um livramento? Para mim foi um livramento, né? Porque estourou o pneu da frente e acabei perdendo o controle do caminhão. Onde que eu invadi a pista do outro lado, podia ser pior, né? Podia ser coisa pior. O senhor tem alguma justificativa para esse pneu ter estourado nesse lugar, considerando que é uma pista de boa qualidade? Pneu novo, não posso falar nada, o que eu vou falar? Aceitando que um pneu velho não estoura, se o novo estoura, eu não posso falar nada. O senhor não teve nenhum ferimento? Nem, graças a Deus. Socorro chegou rápido? Já deu umas meia hora, porque na hora que eu atravessei a pista, tava vindo uma mulher que tava indo pegando o serviço, uma PM. O senhor se recorda o nome dela? Não, nem perguntei, porque eu desci do caminhão. Ela que veio perguntar se eu tava bem. Aí ela já tinha feito a ligação pro pessoal, porque eu até então não sabia nem o número daqui. Que nós passamos no Via Fácil, não sabia nem o número. Eu vou ligar. Seu Marcelo, para os condutores de veículo pesado que circulam pelas rodovias, qual que é o aconselhamento que o senhor deixa para eles? O conselho que eu vou deixar para eles que se eles conseguirem chegar em casa com vida é a melhor coisa que a gente tem, é a nossa família. Então o conselho que eu deixo para eles, na estrada nós tá a risco de tudo, de acidente, de ser roubado, morrer na mão de ladrão. Então cada dia que nós passamos é um livramento que Deus dá para nós. Agora o mais impressionante, sem o pneu da frente, completamente descontrolado, olhem só onde ele parou e vejam o que tem lá embaixo. O rio. Ou seja, como ele acabou de falar, inclusive uma parte ele não quis que fosse gravado,
Ele contou que a esposa é evangélica e que há várias semanas ela vem, quando ele vai sair de casa para o trabalho, ela diz a ele que Deus está alertando para alguma coisa. Curiosamente, a pergunta que fica: vocês têm dúvida de que de fato tenha havido um diálogo entre Deus e ele? Óbvio que em matéria policial, aliás, em nenhum tipo de matéria se envolve religião, política e futebol. Mas nesse caso, considerando o que ele falou em off, é uma situação que vale a pena ser analisada, porque as marcas falam por si só. Ele parou na cerca, com detalhe, ele não empurrou a cerca, e as marcas aqui, elas comprovam o que está sendo falado. Além de ele não ter encontrado nenhum outro veículo no momento do acidente, ele não teve nenhum ferimento, ninguém saiu ferido. Uma policial chegava pelo local ou passava pelo local no momento do acidente e foi quem fez as primeiras junto à polícia rodoviária para que o socorro viesse. Depois de ter gravado a entrevista com o motorista envolvido no acidente na manhã desta sexta-feira, eu consegui encontrar a policial militar que ele citou ter sido o anjo da guarda que chegou no momento do acidente e, como ele disse, foi ao avistá-la que, ao contrário de frear o caminhão, ele acelerou. Cabo Joyce, o que aconteceu naquele momento? Eu estava a caminho do meu trabalho na cidade de Birigui, quando por volta das 5h15 da manhã, eu avistei que no sentido contrário trafegava um caminhão desgovernado. Avistando que em seguida ele chocou-se contra o guarda-reio, atravessando na minha frente, vindo a parar rente a uma cerca que existia no local, que dava acesso ao rio Baguaçu. De imediato, eu preocupada com que ele estivesse machucado, freiei o veículo e fui o mais rápido possível em direção a ele. Já avistando ele descendo do caminhão, perguntei se ele estava bem, ele respondeu que sim, e por um milagre de Deus, nada aconteceu, ele estava ileso no acidente, graças a Deus. Ele contou que a senhora foi quem tomou as providências. Quais providências? Eu acionei o 90, né, para acionar o policiamento rodoviário. Ok, Cabo Joyce, um comentário interessante que ele fez, eu perguntei para ele se tratava-se de um acidente ou um livramento. Ele disse se tratar de um livramento. E no momento em que ele disse que era livramento porque encontrou uma policial que o ajudou, foi a pessoa que tomou as providências iniciais, me fez recordar que a senhora é a segunda vez que a senhora age como anjo da guarda numa situação desesperadora. Há poucos dias o bebê, né, já estava sem respirar, o bebê já estava sendo considerado como morto. A senhora conseguiu fazer com que os procedimentos trouxessem a criança à vida, e agora esse caminhoneiro, que por um milagre, como a senhora própria disse, ele próprio disse, ele não caiu no rio. Como que a senhora se sente sendo chamada pela segunda vez por anjo da guarda? É uma emoção muito grande, porque eu acho que é um milagre mesmo, é coisa de Deus, né, que está me pondo nesses lugares para poder auxiliar as pessoas. Marilene Gonçalves, www.noticiapolicial.com.br